eu vou deixar com vocês um vislumbre do que vem por aí. Um vislumbre, uma ideia pálida. A palavra de Deus parece indicar que a grande tribulação, a tribulação prevista na palavra de Deus, a tribulação singular, terá o seu início em Apocalipse capítulo 6, com a abertura dos 7 selos. Os 4 primeiros selos são conhecidos como os cavaleiros do Apocalipse. Esses cavaleiros representam os juízos de Deus derramados sobre os habitantes da terra. Esses juízos são o começo da ira de Deus direcionada à terra. O apóstolo João viu quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouviu um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Apocalipse 6:1. A seguir, o texto relata um tropel de cavalos com os seus cavaleiros, um atrás do outro, conforme a abertura de cada um dos 4 primeiros selos. Primeiro selo: e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. Apocalipse 6:1 e 2. O primeiro cavaleiro, descrito por João, cavalga um cavalo branco. Esse cavaleiro é um imitador de Jesus Cristo. Ele não é o Cristo, ele é o anticristo para os seus seguidores cegos dessa época. Ele parece um enviado dos céus, mas nada poderá estar mais distante do que isso, da realidade. Trata-se de alguém que subirá do abismo, das profundezas de Satanás, para se colocar no lugar de Cristo, contra Cristo e o seu povo, os seus seguidores, no fim dos dias, no fim dos tempos. Ele surgirá no cenário mundial como um democrata, um homem da paz. Isso aparentemente. Ele também surgirá no cenário mundial com um arco, como o texto falou, mas sem munição, só com arco. Isso talvez signifique que inicialmente ele vencerá sem guerrear. Esse líder mundial não tomou uma coroa à força. O texto disse, foi-lhe dada. O anticristo subirá ao poder como um democrata, como eu já disse, como um homem da paz, mas ele trará o terror sem precedentes. Ele prometerá paz ao mundo que está precisando de paz, mas
o que ele trará mesmo é a guerra. É o começo desse período previsto na palavra de Deus. Segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Apocalipse 6, 3 e 4. O cavaleiro do cavalo vermelho simboliza a guerra. Está nítido aí. Foi-lhe dado tirar a paz da terra. Então, essa paz foi negociada. Essa paz foi comentada. Esse acordo foi feito. Uma paz falsa. Deus permitiu essa paz falsa. Só que Deus fará também com que essa paz seja retirada. Essa paz falsa do anticristo se transformará em várias guerras por todo o mundo. Então, este mundo conhecerá a verdadeira natureza do anticristo e o seu governo de terror no mundo inteiro. Esse cavalo vermelho, irmãos, está ligado ao anticristo. São os meios usados por ele para fazer a guerra. Os homens vão se matar numa carnificina sem precedentes. O que eu posso dizer? Eu posso dizer aos irmãos que as coisas na terra vão piorar. Fiquem certos disso. Vão piorar e muito. Vão ficar insuportáveis as coisas por aqui. Espere os acontecimentos aí. Terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. É a crise da fome. Em consequências dessas guerras por todo o mundo, haverá uma crise agrícola e econômica gravíssima. O sistema econômico entrará em colapso. O sistema agrícola do mundo entrará em colapso. Haverá escassez de comida e o custo de vida, conforme você viu aí, será altíssimo. E haverá fome por todas as partes do mundo. A fome que vemos hoje, irmãos, é uma fome localizada. E não é por nenhum colapso. Não é por nenhum colapso. É por ruindade mesmo dos seres humanos. Mas na tribulação que virá, a fome não se limitará apenas a uma região, mas em todo o mundo. Haverá uma violência tal por causa de comida que não fazemos ideia. Será um horror. Quarto selo.
Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Apocalipse 6, 7 e 8. O nome do cavaleiro do cavalo amarelo, cadavérico, é Morte, e o seu acompanhante é o inferno. Foi-lhe dada autoridade para matar a quarta parte dos habitantes da terra. Nesse selo tem 4 coisas matando gente: a espada, que são as guerras que continuam desde a abertura do segundo selo; a fome, que é uma consequência da guerra; a mortandade, doenças, irmãos, vírus, e as feras da terra. E vai matar a quarta parte da terra. Hoje, pegando aí o número total da população mundial, seria cerca de 1.700.000.000 de pessoas. Não vai ser fácil, não. Coronavírus, cafezinho pequeno, coisinha pouca. O quinto selo, surgem os mártires, que foram martirizados ou chacinados por causa de Cristo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Estão vendo aqui? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Cremos em Jesus. Cremos em Jesus, não abrimos mão disso. Foram mortos por isso. Ainda é dito que muitos outros seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. É dito na sequência do texto que muitos outros irmãos seriam mortos, se juntariam a esses que já estão mortos. O sexto selo. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas, talvez aqui meteoros, caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O forte vento da tribulação, viu, irmãos? Vai vir. O céu foi enrolado como um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas do seu lugar. Apocalipse 6, de 12 a 14. O que você acha desse terremoto? Nessa altura dos acontecimentos, o terror, o pânico tomará conta
dos líderes mundiais, que ficarão impotentes para impedir essas calamidades. Quer ler um texto aí para acordar? Apocalipse 6, 15 a 17. Vai mostrar o pânico deste mundo aí no final do 6º selo. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Viram? A coisa não vai ser boa não. E pegou todas as categorias aí: rico, pobre, autônomo, empregado, porque a natureza é a mesma em todos eles. Chegamos no 7º selo. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Irmãos, o negócio aqui, hein? Quando o 7º selo foi rompido pelo Cordeiro, houve um silêncio absoluto no céu. Céu aí é um lugar barulhento, está acontecendo, né? Fala de vozes forte. Mas quando o 7º selo foi rompido, houve um silêncio. O que é isto? Eu não sei, mas pode ser uma coisa assim. Esse silêncio pode ser uma coisa assim. Olha, vai ficar séria a coisa daqui para frente. Se estava ruim, agora a coisa vai pegar. O momento é solene. A partir do 7º selo, as trombetas começam a ser ouvidas. Primeira trombeta traz saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Apocalipse 8:7. Você vê? Segunda trombeta, uma grande montanha ardendo como fogo. Algum tipo de asteroide ou meteoro, sei lá, seja lá o que for, o negócio é terrível. Foi lançado no mar, e a terça parte do mar ficou como sangue, e morrem a terça parte das criaturas marinhas, e a terça parte de todas as embarcações se perdem. Apocalipse 8, versículos 8 e 9. Terceira trombeta, uma estrela como uma rocha que cai do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse 8:10. Quarta trombeta. Essa trombeta feriu a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia
não brilhasse, tanto de dia como de noite. Apocalipse 8:12. Então, um anjo fez um anúncio: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Apocalipse 8:13. Você vê? Fez um anúncio. Até aqui o bicho pegou duramente, mas agora vai ficar pior. O abismo se abriu. É a 5ª trombeta. O abismo se abriu e vomita demônios que estão na forma de gafanhotos, que estavam aprisionados, mas são soltos e sobem com poder demoníacos no tempo da grande tribulação. Irmãos, isto aqui parece ser uma infestação demoníaca horrorosa. Demônios que estão presos. Demônios que estão presos vão ser soltos. 6ª trombeta mata a 1/3 parte dos homens, e haverá um exército de 20 milhões vindo do Oriente, e seu caminho será preparado por Deus. Apocalipse 9, versículos 13 ao 19. 7ª trombeta. Irmãos, nessa trombeta a seguinte mensagem é anunciada do céu. Qual é a mensagem? Esta: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15. Não acabou, tem mais. Indo para o capítulo 16, temos as taças da ira de Deus. A primeira taça é derramada sobre a terra, e os homens portadores da marca da besta são atingidos por úlceras malignas. A segunda taça é derramada no mar, que se tornou em sangue, como o sangue de um morto. Sangue de um morto, sangue podre. E todo ser vivo no mar morre. Agora morre todo ser vivo no mar. A terceira taça é despejada nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. A quarta taça atinge o sol, e foi-lhe permitido que queimasse os homens. A quinta taça vem sobre o trono da besta. Eu nem sei aonde vai ser o trono da besta. Eu só sei que vai ter. A quinta taça vem sobre o trono da besta, que eu não sei aonde é, mas vai existir em algum lugar. E se fez trevas. E eles, os homens, mordiam as suas línguas de dor. Você já parou para pensar nisto, irmão? Você já parou para pensar nisto? Que dor é esta? A dor é tão grande que mastigar a língua é alívio. Não vai adiantar tomar remédio, viu, Isabelle? Não vai adiantar. A sexta taça é derramada no grande rio Eufrates, que fica lá no Iraque.
e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Esses reis, com seus exércitos, que vão passar por lá, provavelmente, irmãos, estão indo para o Armagedon, a última batalha, que começa na sequência. A 7ª taça é emborcada no ar, e sobrevieram relâmpagos, vozes e um terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra, dada a sua força e magnitude. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram. As cidades das nações ruíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande chuva de pedra. Irmãos, essas pedras pesavam mais ou menos 35 quilos. Vocês se lembram daquela chuvinha de granizo, pedrinhas que tivemos aqui algum tempo atrás? Foram 5 minutos intensos, eu marquei no relógio. Quebrou telhas, amassou carros, destruiu quase todas as antenas parabólicas. Lembram? Pois bem, a chuvinha de granizo agora em todo mundo, de 35 quilos. Vai ficar com a cabeça aí? Irmãos, isso vai bombardear a terra. Em meio a tudo isso, para você ver a maravilha do poder de Deus, da graça, misericórdia, do seu amor, em meio a tudo isso, os crentes em Jesus estão sendo perseguidos, caçados, presos e mortos pelo sistema religioso do anticristo e pelos habitantes da terra, ainda na primeira metade da tribulação. Eu disse graça, amor e misericórdia de Deus porque tem salvação. E provavelmente, a partir do início da segunda metade da tribulação, a chamada grande tribulação, tão grande tribulação, como Jesus falou, teremos o controle total, imposto pelo falso profeta, que instituirá aquela marca, a marca da besta. Muitos serão degolados, guilhotinados. João viu e disse: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Apocalipse 20, verso 4. Na sequência daquelas taças,
Na sequência da última taça derramada pelo anjo, teremos então, irmãos, a mãe de todas as guerras, Armagedon. Jesus está voltando. O anticristo, o diabo está nele. Ele e o falso profeta. E os exércitos do mundo inteiro estão agora empenhados para impedir o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Isso já é Apocalipse capítulo 19. Então João escreveu: eu vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele, olha que petulância, que arrogância, contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Aqui é Jesus. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Inauguração do lago de fogo por esses dois aqui. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. A espada é a palavra de Deus. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Pense nisso. Pense nisto. Que coisa terrível. Apocalipse 19, versículo 19 ao 21. Bem, irmãos, esse é um vislumbre, uma coisinha de nada, dos crescentes horrores e terror do tempo da tribulação. Em meio a essa tribulação, o Evangelho de Cristo, de Deus, o Evangelho eterno, está sendo anunciado. E as pessoas sendo salvas. Eu creio, irmãos, que a igreja será arrebatada antes desse período e será preservada dessa ira. Essa é a minha preferência. Há algumas linhas de pensamento. Tem uma corrente de pensamento que acredita que a igreja vai ser arrebatada lá no Armagedon. Quando o Senhor voltar naquele capítulo 19 lá. Ou seja, no final da grande tribulação. Eles acreditam que a igreja passará todo o período da grande tribulação. Há uma outra linha de pensamento que acredita que a igreja sairá no meio da grande tribulação. Ou seja, a igreja passa pelos 3 primeiros anos e meio. Na primeira metade a igreja passa. Depois, quando chega aquele momento da grande tribulação, será removida. E há uma outra linha que acredita que a igreja sai antes. Essa é a minha preferida. Acredito que seja antes. Não discuto o assunto, mas creio assim. Jesus é aquele que nos livra da ira futura, da ira vindoura. Então, a igreja será removida antes disso tudo.
Termino dizendo o seguinte: irmãos, é fundamental nós crermos a nossa morte, a nossa ressurreição com Cristo. Porque quando cremos a nossa morte, a nossa ressurreição com Cristo, Ele se torna a nossa vida. Ele vem viver em nós. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a condição que muda uma pessoa, que muda o caráter de uma pessoa. Esta é a condição que Deus busca em cada um de nós. Essa condição é também o nosso passaporte para sermos livres da ira que certamente virá. Portanto, considerando a importância do assunto, eu pergunto: você já creu? Já creu a sua morte com Cristo? A sua ressurreição com Cristo? Pelo amor de Deus, amor que nos move, nos comove, não brinque com isso. Não brinque com isso. Não passe batido. Eu insisto, a coisa é séria. Se você ainda não creu, se você ainda não creu, creia. Creia já. Imediatamente. É urgente.